Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana estamos na fábrica de corroios da Siemens. A Siemens Portugal exporta e produz aqui, por exemplo, nesta fábrica, quadros de média e de baixa tensão e também produz e exporta muitos mais serviços em diversas áreas de atividade. É verdade que nos últimos anos em Portugal, devido à recessão da economia, já não houve provavelmente grandes oportunidades de negócio, por exemplo, na área dos transportes, numa série de outras áreas onde a Siemens conseguia ter negócio e por isso teve de reposicionar-se, colocou aqui os seus centros de competência e é a partir daqui que exporta não apenas bens e serviços, mas sobretudo talentos, engenharia portuguesa. Manuel António trabalha há quase 26 anos na Siemens. A fábrica de corroios na margem sul do Tejo é a última unidade fabril da multinacional alemã na Europa a produzir estes quadros de média tensão e Portugal decidiu apostar na baixa tensão, tudo para exportar. Mais de 90% destes quadros é para fora. A maior parte do trabalho é assegurada por operários e engenheiros, mas a parte mais minuciosa da eletrificação é feita por mulheres. Neste momento sou encarregada, sou responsável por uma secção composta por 27 colaboradores. Mas elas mulheres, é difícil gerir mulheres ou não? Não, também sou uma senhora e compreendo-as um pouco e não é difícil. Esta parte da eletrificação, as senhoras são escolhidas em relação aos homens porquê? Têm mais cuidado com algumas coisas? Porque é um trabalho muito minucioso, requer um pouco de habilidade manual e as senhoras têm essa particularidade. Neste armazém facilita-se o processo da montagem através do método da lista de compras, ou seja, os materiais são transportados para a linha de montagem e as peças são produzidas para os quadros que estão a ser montados para evitar o custo de ter excesso de estoque. Na gestão desta fábrica, as palavras-chave são especialização, eficiência e operacionalizar o processo. Com mão de obra mais barata do que na Alemanha, a Siemens exporta de corroios para o mercado europeu, Rússia, Angola, África do Sul, Austrália, México, Catar, Emirados e outros mercados com indústria de petróleo e gás. Para Portugal, Galp, EDP e algumas empresas eólicas são os poucos clientes. Em Alfragide, na sede da Siemens, em Portugal, a aposta é agora no Centro de Competências em Engenharia, Informática, Transportes, Energia. Talentos made in Portugal para exportar, mesmo que alguns jovens quadros estejam de regresso a Portugal depois de alguns anos lá fora. É o caso de Antero Silva. Tenho 30 anos, sou formado em Engenharia da Computação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Fui 3 anos para fora de Portugal, estive na Dinamarca e na Irlanda e, entretanto, regressei. Eu estive em empresas multinacionais americanas, portanto, bastante semelhantes ao que se faz na Siemens, processos bastante lineares, muito interessante, um pouco diferente de Portugal. Acho que é algo que posso contribuir para trazer para a Siemens. As minhas funções e a função do Centro de Competências é desenvolvimento de aplicações, todo o género tecnológicas. De certa forma, somos bem formados em Portugal e podemos retornar e trazer as nossas mais-valias. Acredito que a crise, nós podemos ajudar a construir um Portugal melhor e ajudar o Portugal a sair da crise. Às vezes há aquele complexo de patinho feio de que os portugueses são piores e se calhar não são. Nós temos sempre a ideia de que nós vamos lá para fora e vemos pessoas que trabalharam no Reino Unido ou mesmo pessoas que estudaram no Reino Unido e vêm para Portugal. Temos esta ideia, não será falsa, mas diferente, de que sabem mais do que nós e têm outro tipo de experiência. Sem dúvida que têm outro tipo de experiência, mas nós estamos mais do que capazes de fazer qualquer função. Isso irá ser provado, não só por todos nós que retornamos, mas com o crescimento do Centro de Competência e com as mais-valias que nós iremos trazer, de certeza que iremos captar outras pessoas para entrarem no centro
iremos conseguir ver isso. Se o negócio já não é o fabrico de semicondutores ou equipamentos para a ferrovia, por exemplo, a reinvenção do modelo da Siemens passa por outras áreas como a saúde, energia ou infraestruturas das cidades. E isso implica formar e exportar talentos neste centro de competências, onde se recruta jovens acabados de sair das universidades. Esta questão dos centros de competência resulta de uma aposta da nossa gestão local, que já remonta desde 2005. Portanto, este é o 14º centro, portanto, e que tem um objetivo um bocadinho diferente dos anteriores, que está muito focado agora na questão das tecnologias de informação. A dimensão é também considerável, vai ser o segundo maior centro que temos aqui localmente. Numa primeira fase, basicamente é este ano, vamos contratar cerca de 150 pessoas. São 150 pessoas completamente fora da empresa, do mercado nacional, ou, eventualmente, e se possível, trazer inclusivamente recursos portugueses que estão atualmente imigrados, que numa segunda fase serão mais 150 pessoas. O foco digamos, em termos de recursos, em termos de formação, é definitivamente as tecnologias de informação. São áreas de engenharia de computação, áreas de engenharia de telecomunicações, área de engenharia informática. Portanto, estamos a falar de recursos altamente qualificados. A retenção como em qualquer centro de competência, é de facto um desafio. Quando falamos também destes centros de competência, estamos a falar de possibilidade de os colaboradores daqui poderem ir também à Alemanha ou, eventualmente, alemães virem aqui ao Alfragide? Este é um centro, para ser um bocadinho mais concreto, este centro funciona como uma extensão do departamento da casa-mãe, do Corporate IT Automation. É um departamento, para ter uma noção, tem 800 colaboradores internos, 600 colaboradores externos, gerem 500 aplicações em termos corporativos e tem um budget de 250 milhões. Portanto, respondendo à sua pergunta, sim, vai haver uma clara interação e constante interação entre idas de pessoas de cá para a Alemanha e vice-versa. O desafio da Siemens de Portugal é manter o negócio no país e gerir projetos para Angola e outros mercados. Desde 1 de novembro de 2013 é a responsabilidade e é um mandato oficial da Siemens Alemanha que Portugal seja responsável pelo desenvolvimento desses mercados e, portanto, o desenvolvimento desses mercados é, acima de tudo, a possibilidade de criar as competências locais, de as desenvolver por forma a reforçar a presença da Siemens nesses países. Mas também falamos de todo um conjunto de outros países onde temos vindo a trabalhar. Para dar alguns exemplos, na África do Sul temos trabalhado, na Argélia. Temos atualmente um gestor de projeto que vai gerir todo o projeto do metro de Riad, um dos maiores projetos de metro de superfície do mundo, e foi selecionado pela Siemens Alemanha para gerir esse projeto. E, portanto, o nosso horizonte claramente não se limita a Portugal, nem aos países africanos de expressão portuguesa. É muito mais abrangente do que isso. No caso de Portugal, já não estamos a falar aqui provavelmente de projetos de TGV que naturalmente teriam interesse, mas isto implicou um esforço grande de reorientação, ou não? Implica sempre. Havia necessidade de reduzir as nossas capacidades e de perder competências durante este ciclo, digamos, de recessão. E, portanto, esta reorientação foi vista por todos como um desafio e como uma forma de manter as competências e não como uma ameaça. E, portanto, é esta a forma como nós, na Siemens Portugal, olhamos para o mundo. É como um desafio, uma responsabilidade para com o mundo Siemens e não como uma ameaça, claramente. E, portanto, qualquer projeto, nomeadamente nas áreas estruturantes para o país, de desenvolvimento das redes elétricas, de desenvolvimento da mobilidade, desenvolvimento do setor da saúde, são projetos onde a Siemens quer participar. Empresas de excelência como a alemã Siemens têm contribuído para a criação de riqueza e de empregos em Portugal ao longo de décadas, mas o eixo da economia global desloca-se cada vez mais para a Ásia. O centro de competências em Portugal só será útil e estratégico à multinacional germânica a médio prazo se acrescentar valor pelo talento dos quadros portugueses e pela articulação com as economias africanas que em português vão falando e vão crescendo.
Tal como acontece noutras empresas do setor industrial e tecnológico, há naturalmente aqui uma ameaça que tem a ver com a retenção de talentos, designadamente de engenheiros nas mais diversas funções. Mas há uma segunda ameaça. É verdade que é muito importante manter e criar centros de competência em Portugal, mas a Siemens não pode correr o risco de ficar demasiado exposta como um setor de serviço ou de exportação de engenharia. Deve contrabalançar e manter unidades fabris competitivas, como a fábrica de Corroios, que é a única e a última na Europa a produzir quadros de média e baixa tensão. A maneira mais rápida de fazer muitas celas, isto é, quadros elétricos, é fazer uma de cada vez. Este é um ensinamento de um engenheiro português que já andou por todo o mundo a montar quadros elétricos em várias fábricas, e isto permite-nos falar de oportunidades. A primeira tem a ver com o facto de a base de Portugal ser um centro de competências precisamente para exportar produtos industriais, eletrónicos e conhecimento para o mundo inteiro. A segunda grande oportunidade tem a ver com aquilo que é o foco na diversificação da Siemens Portugal em diversas áreas, como, por exemplo, a indústria, a energia, também a área da saúde e as infraestruturas e cidades. Vamos olhar agora para oportunidades de negócio e de investimento na Alemanha com as dicas preciosas do conselheiro Rogério Pires. Gostava de saber o que é que, na sua opinião, sobretudo agora nesta fase pós-Troika, pode ser interessante quer para os portugueses na Alemanha, quer para os alemães a olhar para Portugal. Nós temos várias áreas interessantíssimas na Alemanha. Como a Alemanha tem o maior consumo interno na Europa, é a maior economia na Europa e a quarta mundial, nós temos grandes oportunidades no retalho dessas especificidades. Ou seja, todas as microempresas que querem investir na Alemanha, neste momento, têm grandes oportunidades. O que é que deve haver em termos de cuidado para negociar com o alemão? Há as questões da pontualidade, de diferenças culturais. O que é que aconselha a fazer-se e a não se fazer? O alemão é muito pontual, é muito rigoroso naquilo que exige, em termos de qualidade. Nós portugueses devemos, aliás, o alemão diz sempre assim, é preferível chegar 5 minutos antes do que 5 minutos atrasado. Por isso temos de ser muito rigorosos e muito pontuais. Quando olhamos para oportunidades de investimento, por exemplo, em Portugal, que imagem é que passa também de Portugal para um gestor alemão? É uma ótima imagem, Portugal tem uma ótima imagem junto aos alemães. Não há, aliás, nós temos em termos de preço-qualidade muito boa, a mão de obra é muito respeitada pelos alemães, temos todo muito potencial de que Portugal seja um bom negócio para a Alemanha. Nesta rubrica procuramos sempre apontar boas práticas, soluções, formas de pensar e de olhar diferente. Pois bem, estamos a olhar de uma forma diferente para o aeroporto da Portela, o aeroporto de uma cidade de Lisboa cada vez mais visitada e procurada por turistas, e uma das imagens que encontram é, por exemplo, o Terminal 2, que curiosamente foi feito pela Siemens para o Euro 2004. Mas há muito mais imagens que os turistas têm visto desde essa altura até agora, durante os últimos anos. Por exemplo, vem na segunda circular lixo, barracas, hortinhas com vedações de terceiro mundo. Um primeiro impacto que não fica bem a um país que diz apostar no turismo para crescer e criar riqueza e empregos. Já mostramos este cenário uns meses antes do Euro 2004, pois bem, nada mudou. Na véspera do pedido de resgate à Troika, início de abril de 2011, fizemos aqui uma parte da reportagem. E sabem uma coisa? Nada mudou. Já vieram os espanhóis à Taça dos Campeões, à final, e nada mudou. Podem mudar as cores na Câmara ou no Governo e o primeiro bilhete postal, quando se sai do aeroporto da capital de Portugal, continua a ser este. Bom, por tudo isto, vou citar de novo Winston Churchill neste programa. Ele dizia que se está a viver um inferno, continue em frente. Se está a atravessar o inferno, não pare. Pois bem, não pare de ver o Sucesso.pt, na SIC Notícias, na SIC Internacional, através do site, pode contatar-nos por mail. Espero que tenha uma boa semana.